Deus, abram a sua Bíblia, sentado como vocês estão. Eu leio em 2 Timóteo hoje, para falar sobre os últimos dias de um velho apóstolo, chamado apóstolo Paulo, falando para um jovem Timóteo, falando sobre o orgulho dessa mensagem, desse Cristo. Eu gostaria de explanar aqui a maioria dos versículos, mas eu vou dedicar somente a alguns versículos. Mas vou ler com você aqui o versículo de número 3 em diante. Capítulo 1 de 2 Timóteo, eu leio a partir do versículo de número 3. Eu estou lendo numa versão diferente hoje aqui, mas você vai acompanhando a sua versão aí. Graças eu dou ao nosso Senhor Jesus, a quem sirvo com consciência pura desde os meus antepassados, porque continuamente de dia e de noite te menciono em minhas orações, desejando te ver e lembrando de tuas lágrimas, pois me encho de regozijo, ao me recordar de tua genuína fé, o qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Estou convencido de que também há em ti. Por esse motivo, lembro a ti que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, de amor e de exortação. Não te envergonhes, pois do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro por causa dele. Antes suportas as adversidades por causa do Evangelho, mediante o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo a vontade e a graça, o qual foi dada por intermédio de Jesus Cristo, desde antes dos tempos da eternidade, sendo agora manifestada e revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, havendo abolido a morte, manifestou a vida e a incorruptibilidade mediante o Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios, por cuja causa padeço essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei que eu tenho crido, e estou convencido de que Ele pode guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Eu tenho orgulho de ser esposo. Eu tenho orgulho de ter uma esposa fiel e piedosa na minha casa. Tenho orgulho de ter meus filhos. Para mim é um grande orgulho eu ser pai do Estevão e da Marina. Eu tenho orgulho de ser cristão. Como eu tenho orgulho de pregar essa mensagem, de apresentar Cristo, de manifestar as boas novas, de revelar ao mundo que o mundo tem solução. Ser esposo, ser pai, ser cristão exige coragem. É preciso liderança e comprometimento para fazer essas excelentes funções. Muitos jovens não querem casar porque falta-lhe coragem, sabe do peso da responsabilidade. Moram dentro das suas casas, anos após anos, pode aparecer uma pessoa que lhe seja até interessante, mas eles não assumem por medo. A ausência de ousadia tem feito muitos não assumir o matrimônio. Também eu conheço muitos casais que abdicam do privilégio de ter filhos, porque maternidade e paternidade é um comprometimento muito grande. Nós amamos, mas também sofremos. O amor é sofredor. Algumas pessoas também não querem ser cristão, porque cristão
exige ser corajoso. Para apresentarmos Cristo e a sua mensagem é o confronto desse mundo. Vai suscitar ódio, perder amizades, abdicar de alguns empregos. É duro ser cristão hoje, é loucura para os que perecem. A mensagem que pregamos causa repulsa. É possível ser esposo, pai, cristão nominalmente. É possível nós sermos omissos, dizermos aqui somos e não somos. É possível ser um esposo e não ser sacerdote do lar, provedor da casa. É possível ser pai omisso, que está lá na filiação, na certidão de nascimento do filho, Marcos Sérgio Santos Moura, mas não exercer o cuidado, o amor, o afeto, materialmente, espiritualmente, as necessidades do filho, e o filho se sentir um filho órfão de pai vivo e de mãe viva. Um cristão também é possível ter simplesmente o título nominal, porque não ter uma vida que testifica que você é um cristão, uma testemunha. Deus nunca obrigou nós sermos pregadores, mas disse que todo crente nele seria testemunha. Ser-ei as minhas testemunhas. Precisamos testemunhar Cristo, mas hoje o problema central é as omissões. O pecado da igreja não é a prostituição. Esse é o pecado individual. O pecado da igreja é a omissão. Nós nos omitimos as ordens de Jesus. Não se envergonhem de ser esposo, pai e cristão. Paulo disse, no final da vida dele, ao seu filho amado Timóteo: tenha orgulho de ser cristão. Tenha orgulho de pregar esse evangelho. Tenha orgulho de ser um evangélico, um protestante. Se sinta no orgulho de fazer isso, porque olha o que Deus fez por você. Olha o que Deus fez pelo seu avô. Olha a sua mãe. Olha a sua família. Eu conheço você, eu conheço a sua vida. Se sinta orgulhoso pelo que Deus fez por você. E termina expressamente de falar o texto. Publique isso. Fale isso no WhatsApp. Fale isso nos Facebooks. Fale isso na vida. Você expresse isso publicamente. Seja um cristão que todo mundo veja publicamente. Todos conheçam que você tem orgulho dessa fé. E você revele isso. Eu me lembro muito bem que eu entrei dentro de um colégio de freiras, Ateneu Sergipense. Os primeiros dias, como tinha muitos católicos da confissão católica, eu ficava com vergonha de dizer que eu era um cristão protestante. Até que me descobriram. Me descobriram que eu era um crente, um protestante, um evangélico. É duro. É duro quando você entra na faculdade, filho, e você quer esconder. Não faça isso. Tenha orgulho do seu Deus. Tenha orgulho da fé que você foi alcançado por Jesus Cristo. Oh, mensagem maravilhosa.
Oh, mensagem maravilhosa é a mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tenha orgulho de dizer: eu creio em Jesus Cristo. Eu creio nesse Cristo morto na cruz. Eu fui alcançado pelo favor e a graça de Deus. Porque precisamos ter orgulho da mensagem do Evangelho. Versículos 8 e 9 diz o primeiro ponto: não te envergonhes, pois, do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro por causa dele. Eu, prisioneiro, eu larguei o conforto, eu larguei os títulos por essa pregação. Eu larguei tudo por conta desse evangelho. É para mim muito caro. Essa mensagem para mim é muito cara. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela transforma. Antes eu suportei adversidades por causa do evangelho, mediante o poder de Deus, pois Ele me salvou, Ele me amou, Ele me chamou, Ele me colocou em vocação, e eu não fiz obras nenhuma. Por que eu não preciso ter vergonha e ter orgulho do Evangelho? Por que eu preciso disso? Porque Ele me salvou, Ele limpou de todos os meus pecados. Não é difícil mostrar alguma coisa errada. Há algo de errado nesse mundo. Você não percebe que quando você anda nas ruas e ouve as notícias, há algo de errado nesse mundo. Tem alguma coisa errada na família, tem alguma coisa errada lá dentro da casa. O esposo não ama o seu cônjuge, o pai não ama o filho, tem alguma coisa errada. E eu digo, chama-se pecado. O pecado corrompe o mundo. O pecado destruiu o mundo. Esse é o problema. O nome disso chama-se pecado. Separação de Deus, separação do próximo. Quando o homem peca, sente vergonha de sua mulher, ele veste de um tecido que é feito de árvores, folhas, folhagens, porque ele está com vergonha, ele não quer se apresentar. Então, para ele ser aceito, ele faz manequins, ele faz roupas. Mas homens que separam-se de Deus, separam-se de si mesmo e da humanidade, e o ego habita nele, porque a proposta do diabo não é me adore, é adore a você mesmo. Cumpra os seus desejos, viva da sua maneira. Então o pai deixa o filho porque ele quer os seus próprios interesses, e o marido deixa a mulher porque ele quer os próprios interesses. O ego. A mensagem do evangelho é: existe solução, existe um Salvador. A solução está na boa nova dita por Deus. Jesus é a solução. O anjo disse: o nome que você colocará nesse menino é Jesus, porque ele salvará a todos. E Deus nos amou com os nossos erros, com nossas falhas, e não levou em conta. E enviou Jesus Cristo para ser essa graça abundante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu olho aqui, e aqui todos nós somos ex, que o pecado escravizava. Essa é a mensagem que você deve se orgulhar. Jesus me salvou. Jesus perdoou os meus pecados. Hoje
Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Você pode erguer a sua mão assim e agradecer a Deus, porque Deus te lavou com o seu sangue, te lavou. Jesus é fruto da graça de Deus. Você é fruto, você era um perdido e foi achado. Jesus abriu a porta e a porta você entrou. Jesus é o caminho e você está andando por ele. E a mensagem que a gente tem orgulho é: Jesus nos salvou. Você pode aplaudir a Deus por isso. Oh, aleluia! Existe jeito para este mundo, é só confiar em Jesus. Versículo 10 diz: e sendo agora manifestada a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, havendo abolido a morte, manifestou a vida. Por que eu me orgulho desse evangelho? Por que eu me orgulho dessa pregação e dessa mensagem? Porque Cristo venceu a morte e me deu a vida. A vitória de Jesus sobre a morte é a nossa vitória. A questão fatal hoje é: por que existe o sofrimento e por que a morte? Por que existe dor e por que isso redunda em morte? A morte de fato é uma intrusa, uma parasita. A morte é a antítese do evangelho. A morte é o símbolo da degradação, da criação. A morte veio por intermédio do pecado. E Jesus venceu a morte. O maior inimigo da raça humana chama-se morte. Não é nem o diabo, é a morte. E a mensagem do evangelho é a esperança. Ele venceu a morte. Ele matou a morte dos humanos. E nós que estamos aqui, do mesmo jeito que ele ressurgiu, nós vamos ressurgir. A morte de Cristo matou a nossa morte, a sua ressurreição é também a minha ressurreição. Glória a Deus eternamente, porque Jesus veio aniquilar o poder da morte. Nós temos hoje uma mensagem de esperança. Jesus veio, morreu e ressuscitou. Jesus é que tem a última palavra. E Deus está trabalhando com a igreja para isto. A igreja tem a mensagem para o mundo que só tem morte. E nós temos a vida. Nós dizemos: fomos salvos, por isso temos vida. O apóstolo Tiago disse para Timóteo: fique orgulhoso, porque Jesus te salvou. E a mensagem que você prega é uma mensagem de vida. Estamos perdoados e vivos em Jesus Cristo. Há uma vida dentro de você aí. Amigo, você que veio hoje aqui, Jesus te convida para você viver uma nova vida nele. Uma vida com abundância. Essa vida que eu prego aqui não vai te dar sucesso, não vai te colocar nos anais, não vai te dar dinheiro, mas essa vida vai trazer sentido e significado para dentro de você. Você vai acordar e você vai dizer: que alegria que eu tenho de viver, pois Jesus Cristo está em nós. Jesus Cristo está em nós. Temos vida abundante em Jesus Cristo. Aplaudam a Deus, porque Deus tem vida dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua vida. Por que eu não me envergonho do evangelho? Porque Cristo disse para mim: eu vou preparar lugar no céu. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 diz: por cuja causa padeço essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou convencido de que Ele guarda o meu depósito um dia. Olha para o seu irmão que está do lado e diga: tem um lugar para você no céu.
Essa mensagem é maravilhosa. Essa mensagem é maravilhosa, pastor Jesus. Jesus foi preparar lugar, isso é fantástico. O céu é um lugar lindo, maravilhoso, isso é fantástico. O céu é um lugar reservado que os nossos olhos não conseguiram ainda ver, nem o nosso imaginário pensar como será o céu. Mas o mais maravilhoso do céu não é as ruas de ouro, é a companhia. Estar com Jesus é maravilhoso. Estar com Jesus é maravilhoso. Habitaremos na presença do Senhor. E essa é a presença, a mensagem de hoje é: eu vou morar no céu. Eu estou salvo. Lá tem uma vida transcendente. Se prepara, irmã, e se prepara, irmão, para morar no céu com Jesus Cristo. Aleluia. Curve a sua cabeça, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você é salvo. Agradeça a Deus. Tenha orgulho de ser cristão. Tenha orgulho de viver uma vida de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Todo mundo queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. A ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita do que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face